Boa noite. Boa noite. Eu sou a Fernanda, casada com o Paulo há 37 anos e 4 anos de namoro. Temos 2 filhas, 2 genros e o nosso netinho Lorenzo, que está chegando logo aí com a gente. Nossas filhas e nossos genros maravilhosos. E hoje esse convite aqui, meu coração parece que vai sair para fora, né? Mas daqui a pouco eu vou acalmando, né? Eu sempre peço para Deus todo dia, para ir me colocando para as águas mais profundas. Ai, mas aí tem hora que dá medo, né? Mas eis-nos aqui, né? Mais alguma coisa de entrada? Não, né? Hoje a palavra é Filipenses 2, 3 a 4. E nosso tema é exemplo da humildade que nos foi dado, exemplo da humildade de Cristo. Então, é isso que nós vamos falar um pouco aqui. Acharam? Filipenses 2, do 3 ao 4. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Vai cair. Antes da gente falar refletir essa palavra, essa carta, né? Essa palavra. Nós precisamos entender o coração dessa carta. E é muito bonito quando ontem a gente estava estudando, né? Ela foi escrita por Paulo, mas ele não estava num lugar muito agradável, ele estava preso, né? Por quê? Porque ele era perseguido. E ele mesmo preso, ele continuava evangelizando. E aí foi que ele foi escrever as cartas, e uma foi Filipenses. O que fez ele escrever essa carta aos Filipenses? Porque ele estava preso, provavelmente acho que em Roma, e aí tinha a cidade de Filipos, e era uma comunidade pequena que ajudava muito ele. E ele começou a saber e ter informações que essa comunidade que o ajudava tanto estava tendo pequenos sinais de divisão, de egoísmo, de vaidade, né? De individualismo. E aí eu pensei, é essa palavra mesmo que a gente tem que trazer, porque aqui entramos nós, né? Onde a gente entra? A gente está em comunidade, né? A gente... esqueci de falar que nós fizemos o primeiro acampamento, né? 2017, A gente está em comunidade, fez o acampamento, fez o sênior, fez o acampamento de casais, a gente serve, a gente participa de pastoral, a gente vem na missa, a gente confessa. Então, a gente é uma comunidade boa, igual a de Filipos. Só que Paulo percebia que aos pouquinhos ela estava, pelo egoísmo e pela vaidade, aos pouquinhos ela estava sendo... O diabo estava entrando ali para destruir aos pouquinhos a comunidade. Então, é isso que essa palavra fala para a gente, que a gente também está aqui
nessa comunidade, mas que a gente pode se perder quando a gente começar a pensar só em nós, só em mim. Quando eu começar a pensar só em mim, né? Porque aí entra o egoísmo. E o egoísmo, ontem a gente falando isso, às vezes a gente acha, não, eu não sou egoísta. Quantas vezes que eu sou, a gente não, né? Eu sou egoísta e a gente acha que está tudo bem, que não. Não, você acha que isso é egoísmo? E a solução do egoísmo é olhar para Jesus. Essa palavra, ontem a gente começa a escolher a palavra, rezar e pedir para o Espírito Santo, e aí a gente definiu, não é essa palavra mesmo, estudamos Paulo, tudo. E aí fomos dormir, preocupado, lógico, né? Acordamos, aí hoje Jesus me surpreende, porque qual que era a palavra? A palavra que mais me toca, que é João 15, do 1 ao 8, né? E aí eu fui escutar o padre Paulo Ricardo, e o que ele falava? Do egoísmo. Então eu falei para ele, não, é isso mesmo que a gente tem que falar, né? Que ele falava que a gente precisa se deixar ser podado. E para a gente se deixar ser podado, a gente precisa ter o quê? Humildade, e a gente não pode ter o egoísmo, né? Porque a gente precisa deixar ser podado. Algumas perguntas foram norteando a gente, né? Com essa palavra de Filipenses. Em que momento que eu tenho vivido o egoísmo? Aí ficamos refletindo bastante, né? Onde eu tenho buscado ser reconhecido? Ou eu venho servir, ou eu venho ser reconhecido? Onde está faltando a humildade? Porque não tem como a gente falar de egoísmo e individualismo se a gente não falar em humildade, que foi a humildade de Cristo, que Ele tanto nos ensinou. E a gente, por muitas vezes, esquece com o nosso egoísmo, né? E é esse o nosso dia a dia. O egoísmo, o individualismo, ele começa dentro de casa, né? Na família. Por que em casa? Porque é onde ele mais aparece. Lá eu relaxo e eu mostro quem eu verdadeiramente eu sou, né? Aqui na igreja, vem, abraça, bonito, conversa, beija, tudo, conversa com todo mundo e chega em casa, né? É aí que eu mostro realmente quem eu sou. Então, como eu sou em casa, eu ajudo, eu resmungo, eu murmuro, ou eu ganho mais que você, então eu trabalho muito, então eu não vou ajudar em casa, tá bom assim? Eu trago dinheiro para casa e eu não vou ajudar em casa. Não ouve o pai, a mãe, não dá atenção para a avó, para o filho, porque é meu momento, eu quero descansar, porque eu mereço, né? Aquela palavra, não, eu mereço descansar, porque eu trabalhei muito, eu mereço. Então, assim, é tudo o eu. E você viu o outro que está ao seu lado, se ele também não está cansado do trabalho, se ele também não precisa desse descanso, ou se seu filho, ou sua filha, ou sua mãe, ou sua avó não precisa de um minuto de carinho teu. Às vezes até ajuda, mas murmura muito. Tá bom, eu vou fazer. E aí vai, ajuda, mas murmura muito, né? E assim, que exige carinho, mas não sabe dar carinho, né? Dá carinho para outras pessoas fora de casa e às vezes dentro de casa não. Vivem na mesma casa, mas cada um no seu mundo. Na verdade, tem gente que fala, a gente apenas mora junto, né? A gente vive junto ali, né?
Então, por quê? Porque o egoísmo não deixa eu viver junto com meu marido, com a minha família, com a minha família realmente e amigos, né? E aí começa a dar brechas para o diabo nos atentar. Pedro, esses dias, mandou no grupo do Instagram, não sei o que foi, né? E ontem à noite me fez pensar, na verdade, hoje à tarde me fez pensar isso aqui, né? Que como o diabo nos atenta. E devagarzinho, né? A gente não vai nem percebendo, nem vai percebendo. Então, até anotei aqui, ó, que eu vi lá nos posts que tinha naquele Instagram. Faz mesmo, você tem que se amar. Ninguém vai fazer isso por você. Olha o egoísmo, né? Tem várias lá frases. Não vai não, lá ninguém te valoriza. Para que eu vou lá? Vou lá, ninguém me valoriza? Eu faço isso, faço aquilo, faço um monte de coisa e ninguém me valoriza? Então, é o diabinho já dando brecha, né, para a gente. E o egoísmo, ele não grita, ele não vem de hoje para amanhã eu sou egoísta. Ele vai aparecendo nas pequenas atitudes do dia a dia. E ele vai te levando, e aí o diabo tem a brecha, e você, quando vê, você já está esquecendo da humildade, já está no puro egoísmo mesmo. Aí a nossa reflexão, a minha reflexão desde ontem à noite hoje, porque eu acordo e eu sempre peço para Deus que eu seja melhor que ontem, né? E que inspire as minhas ações para que eu possa bem realizá-las durante o dia. E com o passar do dia, tem hora que acontece alguma coisa, eu falo, nossa, Fernando, você esqueceu do que você rezou hoje de manhã, né? E é assim, aí a reflexão é, se Jesus estivesse no meu lugar hoje, desde cedo até a noite, como ele agiria dentro da minha casa, na hora que eu acordei, na hora que eu falei bom dia, quando eu fui para o meu trabalho, quando no meu servir, como que Jesus faria? Porque ele que foi humilde, né? Ele que nos mostrou isso. Então que eu possa cada vez mais lembrar disso, né? Em todos os momentos, o que Jesus faria no meu lugar. Vocês perceberam que o propósito dessa noite é tentar vencer o individualismo e o egoísmo. São duas palavras fortes, difíceis de definir. Muitas vezes a gente percebe que não é para nós isso. E se faz sentido isso para você e para mim, para ela, vale a pena a gente refletir nesse momento. Em que momento que eu comecei a ser individualista, comecei a ser egoísta. E são várias as maneiras que a gente experimenta isso sem perceber. Se a gente parar e refletir, tanto no individualismo quanto no egoísmo, vai para dentro de casa. Vê dentro de casa se existe dentro da sua casa o individualismo onde eu resolvo aquilo que eu acho que tem que resolver e não preciso de Deus e não preciso de ninguém para me auxiliar. O egoísmo dentro de casa, em situações de família, o egoísmo com a própria esposa ou o próprio marido, o egoísmo de muitas vezes eu não contribuir com as tarefas de casa, o egoísmo e o individualismo de pensar só em mim e não pensar no outro. Isso dentro de casa.
E aí a gente saindo de casa, saindo da família, saindo do matrimônio, que a gente pode aí refletir se isso acontece na nossa vida conjugal, na nossa vida mesmo que não seja casado, mas dentro da família que você mora, se existe um pouquinho desse individualismo, desse egoísmo, nesse ambiente que você vive. E isso você tem graus, né, de pequeno grau a grande. É só você que sabe. Eu não sei, ninguém aqui consegue julgar o tanto de individualismo e de egoísmo que a gente é para as pessoas, que a gente é dentro de casa, que a gente é com os filhos, que a gente é no trabalho. Muitas vezes no trabalho eu preciso focar naquilo para eu ser reconhecido e me esqueço muitas vezes que o meu colega de trabalho, ele precisa de ajuda para ele também crescer. E eu vou para o individualismo querendo ultrapassar e não importa a dor do meu colega de trabalho. Tem até um ditado que a gente sempre ouve, né? Ema, 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 cada um com seus problemas, né? Eu achava tão bonito isso, antigamente a gente brincava de falar isso e hoje é um veneno. É um veneno porque isso prova que realmente a gente é individualista e egoísta com as coisas. E esse individualismo e egoísmo que veio trazer nessa noite, ele não vem do nada, como a Fernanda falou. Ele não vem do nada. Ele muitas vezes ele vem do coração, ele vem de histórias antigas, que está aí no coração de vocês. E muitas vezes de escolhas. Eu prefiro ser assim. Eu prefiro cuidar de mim porque eu já me frustrei sendo amigo de alguém, sendo casado com tal pessoa. Eu não quero isso mais para a minha vida. Eu quero viver em paz, sozinho. E muitas vezes isso me leva a ignorar a ajuda de Deus nas decisões, nos desafios, porque eu acostumo a viver sozinho. E essas histórias, muitas vezes espalhadas aí no coração de todos, são mágoas do passado, são feridas emocionais que cada um tem aí no coração, são rejeições, abandonos, são amizades negativas que não deram certos, são relacionamentos mal sucedidos, são medos, são carências. E aqui dá para a gente colher tanta coisa que pode alimentar esse individualismo e esse egoísmo. E todas essas situações que eu citei, elas podem, além de serem consequências, elas podem evoluir para o pecado. É claro que cada uma delas tem um sentido diferente na vida de cada um, mas a preocupação é essa, é ela evoluir e ela virar um pecado. O individualismo é quando colocamos o eu no centro de tudo. Essa é a definição mais clara que tem. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso dos outros, eu dou conta da minha vida, eu dou conta daquilo que eu preciso resolver. O egoísmo é buscar o próprio interesse acima de tudo, mesmo que eu tenha que prejudicar o outro. Isso é egoísmo. Eu não me importo com os outros. Eu não me importo com o que ele está sentindo, ou muito menos com a dificuldade que ele está tendo. E dá para a gente refletir, talvez em algum momento da vida, a gente ter vivido isso. Quantas vezes eu percebi dentro de casa alguém triste, alguém incomodado,
alguém com dificuldade e eu me escondo e evito perguntar. Quantas vezes eu percebo isso na comunidade e eu não tenho coragem de perguntar: o que está passando na sua vida? Eu posso te ajudar? Se eu tiver condições, eu posso te ouvir? Isso é um pouco de dificuldade que o ser humano tem, que nós temos, de se aproximar de uma pessoa que você percebe, e você percebe que a pessoa não está bem. Você percebe isso dentro da tua casa. Eu percebo quando ela não está legal, e ela percebe quando eu não estou bem. E a gente procura tentar descobrir. Às vezes a gente quer esconder. Eu não vou te trazer mais problema. Eu prefiro tentar resolver sozinho. E eu tenho do lado, uma pessoa que pode me dar a luz de muitas soluções. E aí a gente acostuma com isso e acaba esquecendo de Deus, que é Ele que nos amou, é Ele que morreu por nós. E a gente esquece até mesmo de procurá-lo para desabafar. A preocupação é exatamente essa, o eu. E muitas vezes ocupar o lugar de Deus. O individualismo e o egoísmo, eles caminham juntos. Eles estão interligados. O individualismo, ele é o terreno que o egoísmo cresce. O individualismo, ele fecha a porta, e o egoísmo, ele decide não abrir a porta. E o tema de hoje, que é o exemplo de humildade de Cristo, que foi lida através da carta de Filipenses, que ali traz todas as respostas dessas nossas atitudes de individualismo e egoísmo. E Deus, através desse evangelho, Ele começa a nos ensinar a humildade, e que condena o ser humano ao individualismo e ao egoísmo, através dos ensinamentos, através dos exemplos de Cristo, da humildade de Cristo. Em João 13, não precisam abrir, só é uma passagem que vocês conhecem. Jesus lava os pés dos discípulos. Ele se ajoelha, ele serve e ele se faz menor. Mais humildade que essa, uma humildade que não fica só nas palavras, fica nas atitudes de Jesus. Enquanto o mundo nos ensina a subir, muitas vezes na prepotência, na arrogância, Jesus nos ensina a descer. Descer na humildade, na simplicidade. Em João 13, parágrafo 15, também um outro ensinamento. Dei-vos o exemplo. É Jesus dizendo para nós. Ele deixou o exemplo. Ele grita todos os dias, todas as missas, todas as pregações: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes eu esqueço. E às vezes a gente confunde a humildade em achar que ela nos diminui. Ser humilde é sinal de diminuição, e não é. A humildade, ela não nos diminui. Ela nos faz parecer
com Jesus. Na cruz, mesmo sofrendo, Jesus não pensou somente em si, mas um ensinamento. Em Lucas 23, 24, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais um ensinamento, mais uma humildade, porque ele perdoa aquele que crucificou, ele se doa completamente pelo amor, e ele prova na cruz que ele se entregou por nós. Em Lucas 23, 42 a 43, outro versículo desse evangelho, ele fala: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não pensou somente na dor que ele estava passando. Ele amou e acolheu o ladrão arrependido. Na cruz, na dor, no sofrimento. Em João 19, 26, 27, mais um momento de humildade, mais um momento de mostrar: mulher, eis aí o teu filho. E disse para o discípulo: eis aí a tua mãe. Ele se preocupa mesmo na dor. Ele se preocupa com nós. A humildade de Deus, ela quebra o individualismo e destrói o egoísmo. E é o caminho do amor mais verdadeiro que existe. Feche seus olhos nesse momento. Deixa Jesus passear na sua vida. Volta com Jesus lá no seu passado. Imagine você lá no seu passado, momentos que você lembra de individualismo, momentos que você lembra de egoísmo, momentos que você sofreu por mágoas, por abandono, por frustrações, por matrimônio não resolvido e por tantas outras coisas que te machucaram. Volta com Jesus no seu passado. Deixa Jesus te curar nesse momento. Concentre e pensa nele. E ouça essa canção. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Te convido para ficar de pé. E nesse clima de oração, se você consegue
se concentrar com os olhos fechados em Jesus, faz um esforço. Se mantém em clima de oração. Imagina nesse momento você dando a mão para Jesus. Dando a mão para Jesus. Imagina isso. Imagina Ele do teu lado e você de mão dada com Ele. Deixa Jesus curar a sua história. Deixa Jesus voltar no seu passado. Deixa Jesus nesse momento curar as suas feridas, as feridas do passado. Pede para Jesus caminhar com você nesse momento. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada de dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói, canta. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, vem aqui.